Amados irmãos, paz e graça. Sejam bem-vindos à aula número 137 do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Hoje que vamos estudar sobre o tema Deus chama e envia Moisés. Estudo esse na base das Escrituras Sagradas, livro do Êxodo, todo o capítulo número 3, dos versículos 1 até o versículo número 22. Este programa tem em vista a edificação mútua da igreja. Momento este em que, através da administração da palavra em sede da Assembleia, a igreja reunida, ela busca compreender a revelação do rosto, dos atributos e da vontade do Senhor na base das Escrituras Sagradas. Esta que foi a grande resolução que os pais apostólicos tiveram para que desde aquela altura eles passassem a se dedicar no estudo das Escrituras, na oração, bem como na ação missionária de conduzir todo o plano do Senhor ao pleno cumprimento, que é levar a salvação pregando o Evangelho até os confins do mundo. Este momento resulta do momento anterior em que, em separado, procedemos a um estudo vertical, a um estudo teológico, com vista a compreender não somente a letra, mas sobretudo o espírito que reveste a letra, para que neste momento a posterior possamos nos reunir e poder participar deste banquete celestial com vista a materializar 4 principais objetivos. O primeiro deles é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade. 3 pessoas por natureza, um e único Deus em substância, glória e poder. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que aqui nós possamos encontrar não só a revelação do Senhor, mas também possamos estar todos orientados à prática do Evangelho na base das Escrituras Sagradas, aquilo que nós chamamos da bibliocentridade, e desta forma possamos encontrar Cristo como sendo o centro de toda a criação de Deus, de Gênesis até Apocalipse. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas a prática da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo desta forma a instrução do mestre da oração, que nada fazia sem antes consultar em oração a seu Pai. E, no derradeiro momento, antes dele partir, também uma oração, ele fez a oração sacerdotal, que é uma oração de união entre Deus Pai e Deus Filho, entre Deus Pai e os seus discípulos, entre Deus Pai e aqueles que fossem crer nas palavras proferidas e anunciadas pelos seus discípulos. O quarto e o principal objetivo é o de promover a união da igreja, a igreja espiritual de Cristo, como a igreja una, santa, católica e apostólica, pois é através das Escrituras Sagradas que a igreja olha para o cânon bíblico não somente como um manual de instrução, mas também um manual apto a poder ensinar, edificar, corrigir, aperfeiçoar e tornar o homem cada vez mais próximo a Cristo, para tornar o homem um verdadeiro embaixador, um verdadeiro cooperador do Evangelho, como filhos adotados do Senhor, que agora tem uma nova família e agora podem chamar o Pai, tal como Cristo chamava, podem chamar de Abba Pai, afinal eles tornaram-se assim herdeiros do reino de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vamos assim então iniciar para o nosso estudo de hoje. Conforme vemos, vamos na aula número 137 e o tema do nosso estudo de hoje é Deus chama e envia Moisés. Para efeitos pedagógicos, pedagogia de ensino, nós vamos subdividir esse estudo em 3 partes. E cada uma dessas partes tem uma mensagem adstrita, tem um ensinamento teológico específico e tem também resultados esperados também próprios. E nós vamos, para este estudo de hoje, subdividir em 3 partes. A primeira parte é dos versículos 1 até 13, quando Deus fala com Moisés do meio de uma sarça
ardente. Está Moisés agora a pastorear o rebanho do seu sogro Jetró, conduz o seu rebanho até Horebe, que foi o local que Moisés encontra-se com Deus, e Horebe passou a ser considerado como o monte de Deus. Então é aqui onde Deus desce até Moisés e, através de um fenômeno sobrenatural, Deus dirige para Moisés aquilo que era o seu plano, que antes Deus havia falado aos patriarcas, isto é, havia falado quer a Noé, quer a Abraão, quer a Isaac, quer a Jacó, igualmente a José. Portanto, tudo isto era um plano que era um anúncio de Cristo. Na verdade, o anúncio de Cristo foi pela primeira vez efetivado ainda no Jardim do Éden, ao quando do proto-evangelho, quando o Senhor julga e dá a conhecer a sentença pela queda, quer a serpente, quer a Eva, quer a Adão. A segunda parte é quando Deus anuncia o seu nome. Aqui é um momento solene, porque de uma forma muito própria, nós encontramos um dos poucos momentos em que Deus se identifica ao homem, dando a conhecer qual é o seu nome. Neste momento, Moisés pergunta a Deus: quem é que eu digo que me enviou? Portanto, Deus, de uma forma muito específica, ele dá a conhecer a Moisés qual é o nome que Moisés deveria anunciar aos israelitas que estavam retidos no Egito, para que eles pudessem saber quem que os chamava para que de lá saíssem e fossem conduzidos, ou confiassem neste homem chamado Moisés, que este homem era enviado por Deus, para que eles seguissem as suas instruções, porque este iria os conduzir até a Deus. A terceira e última parte é quando nós vemos no desenrolar desta comissão, deste chamado de Moisés, agora Deus dá mais um detalhe para Moisés, explicando efetivamente qual era o objetivo final deste chamado de Moisés, que era, afinal, retirar o povo do Egito e conduzir o povo até a terra prometida, a terra que emana leite e mel, cumprindo assim um plano de libertação que, através desta forma, Deus queria impor a sua justiça, não pelo bom proceder do povo israelita, mas principalmente porque esta era a forma própria pela qual o Senhor queria realizar a sua justiça, impondo a sua mão dura sobre todos que são libertinos, sobre todos que são rebeldes, sobre todos aqueles que estão em contrariedade à sua vontade. Neste caso, Deus liberta o povo do Egito, não por mérito, simplesmente ou em separado mérito do povo de Israel, mas sobretudo porque Deus queria demonstrar que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é justiça e que Ele daquela forma queria demonstrar que Ele se sobrepõe aos soberbos, neste caso ao faraó e aos egípcios, que daquela forma impunham uma injustiça sobre os hebreus, no caso, povo de Deus. Antes de nós entrarmos com precisão para o estudo de hoje, vamos lembrar-nos o que nós estudamos na semana anterior, que foi a aula número 133, que teve como tema Israel escravizado no Egito. Esse estudo foi realizado na base do livro de Êxodo, capítulo número 2, que nós vimos que vai desde, não só capítulo 2, perdão, capítulos 1 e 2, que é precisamente desde que os israelitas são introduzidos no Egito em número de 70. É Jacó e toda a sua família. Passam agora a residir no Egito, sob vontade, permissão e convite expresso do faraó de então, ao saber que José tinha se reencontrado com a sua família. Então ele convida-os para que eles fossem viver na terra de Gósen e lá eles pudessem gozar todas as regalias
que eles tinham direito. Sucede que mora aquele faraó, sucedem-se outros faraós, e faraós que já não tinham compromisso algum, tampouco memória com os pressupostos que estavam por detrás da presença do povo hebreu na terra do Egito. E este faraó, como um tirano, como um braço operacional do Satanás, naquele período ele olha para a situação que ele herda como novo faraó, ele olha para aquilo que eram potenciais riscos ou perigos para a soberania do Egito. E ele vê que ali havia uma situação particular, que era a representação populacional dos habitantes da terra do Egito. E ele viu ali que havia um número significativo de hebreus ali residentes que poderia ameaçar a soberania dele, na medida em que, pela quantidade que aqueles hebreus constituíam, num futuro, eventualmente, eles poderiam se aliar a vizinhos e, através dessas alianças, eles poderiam perder aquilo que era a posse e a soberania da sua terra. Então, este faraó, ele define um plano maquiavélico, neste caso, um plano de impedir com que a vontade de Deus se realizasse por intermédio do seu povo, por intermédio dos seus eleitos, porque nós vimos que isto faz parte daquilo que é a soteriologia, que é o plano de salvação da humanidade, que Deus primeiro celebrou com o homem, neste caso com Noé, isto após de ter naturalmente feito o primeiro anúncio histórico no Éden, quando julgou a serpente, Adão e Eva. Em segunda instância, Deus fez o seu plano com Noé, que foi um homem, e depois de Noé com Abraão, depois de Abraão com Moisés, neste caso em véspera da Páscoa, e depois Moisés com a nação Israel como uma nação. Então, é neste período em que este tirano, ele vê que Israel, que entrou como um povo em número de 70, agora já é uma nação. São muitos, são expressivos, significativos em termos de número. E ele então decide impor uma dura servidão àquele povo para que, oprimindo-os, eles pudessem se retrair e enfraquecer ou fragilizá-los. Só que o seu plano foi primeiramente frustrado, porque quanto mais impunha a servidão, aquela tendência de crescimento da população mantinha-se. Então é quando ele enceta o segundo plano, que foi a de mandar matar todos os bebês que nascessem do sexo masculino. Mas, mais uma vez, o seu plano também é frustrado porque as parteiras elas desobedecem à orientação do faraó por temor a Deus. Mais uma vez, o tirano, não desistindo de seus intentos, ele desenha o terceiro plano, neste caso, que foi emitir um decreto para que qualquer bebê do sexo masculino que fosse encontrado de naturalidade hebraica israelita devesse ser atirado para o rio Nilo. E é precisamente nestas circunstâncias em que vem Moisés, porque Moisés nasce filho de dois pais da tribo de Levi, e nós tivemos o cuidado de descascar para saber de onde é que vem a tribo de Levi, isto é, Levi enquanto um dos filhos de Jacó, e qual foi a sorte que coube a ele na leitura da herança por intermédio de seu pai, em que ele foi afastado, para que ele não tivesse posse na herança de Jacó, e desta forma ele passou a ser parte da herança do próprio Deus. Mas depois, mais à frente, nós vimos que os levitas, eles foram por Deus perdoados quando o povo idolatrou a bezerro, e daquela forma Moisés chamou para que dentre eles, aqueles que quisessem fazer a justiça de Deus, pudessem se fazer presente. E todos os levitas, somente os levitas, fizeram-se ali presentes. Então, desde então, aos levitas foi confiado o trabalho de carregarem a arca
de fazerem-se presentes dentro da arca e de poderem proferir o culto. Então eles foram separados desde esse momento para que eles passassem a ser a linhagem sacerdotal. Precisamente Moisés nasce filho de pai e mãe levita, da tribo de Levi, porque Moisés tinha então esta predestinação. E porque havia o decreto de se lançar todo bebê do sexo masculino para o rio Nilo, a mãe de Moisés, chamada Joquedebe, ela antecipa isso, em vez dela tirar o bebê, ou impedindo que fossem outras pessoas estranhas a tirarem o bebê para o Nilo, ela prepara então uma arca, que foi feita através de junco. Ela betumou essa arca, que nos faz recordar a arca de Noé, e ela então introduz a arca no Nilo, e daquela forma a princesa, neste caso, a filha de Faraó, mais uma vez frustra os planos de seu pai, porque ela se compadece com o choro do bebê. Então ela acaba por ceder à sugestão da irmã de Moisés, chamada Miriam, que sugeriu que ela poderia encontrar uma mulher que poderia cuidar daquele bebê durante aquela fase que o bebê precisava de amamentar. Afinal, era um plano tal que Moisés pudesse ter os cuidados maternais da primeira infância da sua mãe biológica. Esta que, afinal, teve o cuidado de educar Moisés, de dar os primeiros cuidados, segundo a lei do Senhor, uma educação no caminho do Senhor. Quando Moisés ele desmama, então ele é levado até a princesa então adota Moisés e atribui um nome. Ela diz, ele chamar-se-á Moisés, que em hebraico disse Moshe. Ela diz, será Moshe, porque eu tirei-o do rio. Então, Moshe significa tirar. Efetivamente, essa era uma predestinação daquilo que seria a missão ou o chamado do Moisés na vida. Porque nós vimos que, de acordo com a palavra do Senhor, Deus é aquele que conhece, é aquele que chama, conhece, predestina, chama, justifica e glorifica. Então, ao atribuir o nome Moisés, estavam a predestinar aquilo que seria a missão de Moisés, quando depois dele ter crescido dentro do palácio, ele entendeu que era chegado o momento de passar a conhecer a vida dos seus antepassados. E começa nesse momento, então, a manifestar-se o espírito de libertação, que era precisamente o significado do nome de Moisés, quando ele entende que deveria passar a ser para ver como é que vivem os seus antepassados. Então, o espírito de libertação, o espírito de justiça de Moisés começa a se manifestar quando ele, então, precisamente, começa a defender os oprimidos. E nisso, ele acaba por ferir e matar um egípcio. Essa informação circula e chega até os ouvidos de Faraó, e Faraó então decide fazer a justiça, que era matar a Moisés. Moisés, para se proteger, foge. Moisés foge e ele então vai repousar num poço, e lá vem as filhas de Jetró, que estavam a conduzir o rebanho de seu pai. Moisés, mais uma vez, pelo seu espírito de proteção aos que sofrem injustiça social, aos desprotegidos, aos pequenos, aos menores, mais uma vez Moisés defende as filhas de Jetró e dá a elas a água para o rebanho, e dá a elas também a água. Elas, quando voltam e chegam a casa mais cedo, seu pai pergunta, como é que vocês chegaram a esta hora? E elas dizem que lá houve um homem egípcio que nos defendeu e que nos deu água. Então Jetró diz, tragam-no até mim. Dessa forma, Moisés muda-se, passa a viver em casa de Jetró. Jetró dá uma das filhas como esposa a Moisés. Moisés tem um primeiro filho, chama-se Gerson, que significa estrangeiro, porque ele diz que é o filho que eu tive em terra estrangeira. E foi isto que nós vimos no estudo da edição da aula número 136. Nós queremos começar precisamente desta parte, onde terminou o estudo anterior, para podermos compreender este estudo de hoje. No final do capítulo número 2 do livro de Êxodo, diz a palavra de Deus que e morre o faraó daquela altura. O faraó, que era o rei do Egito naquela altura, morre.
O que acontece com a morte desse faraó? O povo egípcio, hebreu, que era aquele povo que estava a ser oprimido pela escravidão, por opressão movida pelo faraó, como um instrumento do Satanás, porque Satanás, ele é pai da mentira, ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele é aquele que desde lá no Gênesis, lá no Éden, Deus disse que iria instaurar uma rivalidade eterna entre a mulher e a serpente, entre o filho da mulher e o filho da serpente. Então Satanás nada mais faz a não ser perseguir os filhos da mulher. Satanás, apercebendo-se disto, mais uma vez, ele, ao ter morrido por situações biológicas, por idade, os hebreus, eles começaram a aumentar o seu clamor, a aumentar a sua súplica, a aumentar a sua intercessão. Se oravam 2, passaram a orar 4 vezes. Se não jejuavam, passaram a jejuar. Passaram a arrepender-se, a recolher-se e a considerar a Deus, porque entendiam eles que aquela poderia ser a ocasião de ter um faraó que fosse mais modesto, mais calmo, mais justiceiro. Então eles começam a aumentar o seu clamor para Deus. Precisamente é resultado disso, porque também este era o plano de Deus, isto é, estamos a querer dizer de forma explícita que Deus permitiu com que o povo de Israel fosse oprimido, para quê? Não pela bondade dos hebreus, mas por Deus é justiça, Ele é justo, Ele é a própria justiça. Isto é, Ele queria, pela sua mão dura, poder fazer a sua justiça contra os injusticeiros, neste caso contra os egípcios que estavam a oprimir o seu povo. Por quê? Lembre-se, é uma guerra teológica entre Deus e Satanás. Então, Deus permitiu com que Satanás oprimisse o seu povo, porque Deus age por intermédio do seu povo como seu instrumento para poder fazer vincar a sua justiça, conforme diz-nos o livro de Deuteronômio, capítulo número 9, versículo número 5 e seguintes. Diz ali a palavra do Senhor que não é pela bondade do povo hebreu, dos cristãos nos dias de hoje, não é porque nós somos melhores do que as outras pessoas, mas Deus faz a justiça por nosso intermédio, pela aliança que Ele tem conosco e também para Ele poder se impor aos soberbos, aos arrogantes, aos injustos, aos que são instrumentos de Satanás. Então, nós vemos aqui ação-reação. Mas esta ação do povo hebreu já estava nos planos de Deus que Ele havia anunciado 700 anos antes para Abraão. Quando Deus de Abraão, fala a Abraão no livro de Gênesis, capítulo número 15, versículos 13 até 19. Abraão, na conversa com Deus, Deus diz: Abraão, eu sou teu escudo, irei te recompensar. Abraão, de uma forma astuciosa, diz a Deus: que me darei, Senhor, se tudo que eu tenho é um escravo chamado Eliezer de Damasco? Então Deus diz a Abraão: não será esse que será o teu herdeiro, mas um que sairá das tuas entranhas. Então, Deus, para fazer uma prova com Abraão, de que iria dar a Abraão uma descendência tão numerosa, convida Abraão a sair da tenda e para olhar ao alto dos céus. E depois Deus diz a Abraão: eu farei a ti e a tua descendência herdar essa terra onde tu estás. Abraão faz a segunda prova. Deus lhe pergunta: que prova tu me dás que esta terra eu irei herdar? Então Deus diz a Abraão: separa um novilho de 3 anos, separa um carneiro de 3 anos, separa neste caso, caprino de 3 anos, separa um pombo e separa uma outra ave, neste caso, rola. Corta os 3 animais ao meio e os outros deixam por inteiro. E coloca-os na disposição um pelo outro. Aquilo era um ritual. Ritual do Antigo Testamento, que era ritual do quê? De holocausto.
Abraão chega ao final do dia, conforme nós vimos na criação, o final do dia era o fim, vamos lá, ao pôr do sol, significava o final do dia. Chega ao pôr do sol, Abraão está à espera de ver o sinal de Deus. E o sono pega em Abraão. Abraão entra num sono tenebroso. Então Deus começa a falar com Abraão agora em sonhos. E diz a Abraão, Abraão, eu te digo desde já que a tua descendência, os teus filhos, vão ser peregrinos em terra estrangeira. Mas, não obstante eles serem peregrinos e serem oprimidos em terra estrangeira, eu pessoalmente irei julgar aqueles que irão lhes oprimir. E somente nessa altura, a quarta geração, quando eles forem peregrinos por 400 anos, a quarta geração, eles estando lá, é que vai coincidir com o término da iniquidade dos amorreus, que eram os residentes daquela terra onde Abraão se encontrava. Veja que Deus está a falar com Abraão estando em Canaã. Deus está a falar com Abraão o que vai acontecer na terra do Egito, mas não está a designar a terra dizendo que é Egito, será em terra estrangeira. E diz que somente na quarta geração, quando terminar a maldição destes, aqui onde nós nos encontramos, porque o que Abraão perguntou a Deus? Qual é a prova sobre eu vou herdar essa terra? Então Deus está a falar sobre aquela terra, mas Deus também, naquela explicação sobre aquela terra, que era a prova que Abraão pediu, Deus está a falar sobre uma outra terra, só que Deus não dá pormenores sobre a outra terra, porque a pergunta e a curiosidade de Abraão, e o que importava naquele momento era sobre aquela terra onde ele se encontrava. Ele diz, quando terminar a iniquidade destes, que é nessa altura, daqui a 700 anos, é que eu vou conduzir o povo até esta terra. Então, nós estamos precisamente neste momento que Deus havia anunciado ao seu profeta. Deus nada faz sem anunciar aos seus profetas, os seus planos, os seus desígnios, porque os seus profetas também fazem parte dos mensageiros que vão dar a conhecer a vontade do Senhor, para que aqueles que forem humildes poderem se separar e aqueles que forem rebeldes poderem se rebelar e depois aqui então Deus poder impor sobre eles, conforme nós vimos em Deuteronômio 9:5. O que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz, aclamai ao Senhor, porque é chegado o seu poder. Isto é, aclamai ao Senhor todas as nações da terra. Está-me a falar de Salmos 117, versículos 1 e 2. É o convite para que todas as nações, quer as nações no Antigo Testamento, dos escolhidos e não escolhidos, quer hoje aqueles que são gentios, são aqueles que estão afastados, desviados da vontade de Deus. Então, é aclamação registrado em Salmos, através de um hino que convida todas as nações a aclamarem o Rei dos Reis. No mesmo livro de Salmos, no capítulo 23, versículos 1 até 3, consta lá que o Senhor é o meu pastor. Por que nós estamos a falar de Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará? É que precisamente aqui, depois do povo começar a aumentar a súplica por ter morrido aquele faraó, diz a palavra de Deus que Deus ouviu finalmente, não porque antes não ouvisse, mas havia chegado o momento que ele antes já havia designado e informado ao seu profeta Abraão sobre anunciar a este momento. E chegou a este momento em que Deus ouve a súplica do seu povo. E o que acontece quando Deus ouve a súplica do seu povo? Foi precisamente neste período que Moisés já tinha começado a manifestar o seu espírito de libertador, de protetor daqueles que sofrem de injustiça social. Neste momento, Moisés encontra-se onde? Encontra-se a viver no deserto como pastor do rebanho do seu sogro Jetró. Significa que Moisés mudou radicalmente de vida nesta vida
de pastorear o rebanho, porque já passam 40 anos do período que Moisés agora é pastor de rebanho. Encontra-se Moisés neste momento a conduzir o rebanho de seu sogro Jetró pelo deserto e ele sobe para a zona posterior do Monte Horebe. Encontrando-se Moisés lá, Moisés vê um fenômeno que ele nunca antes tinha visto. Daqui que nós dizemos, Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Porque Ele até em deserto, Ele te conduz a verdes pastos e dá o alimento. E é precisamente neste local que Deus disse para Moisés, como Moisés, a pastorear o seu rebanho, lá no Horebe, ele vê um fenômeno que ele nunca antes tinha visto. O que Moisés vê? Moisés, ele de repente, estando ali, ele vê um fogo, uma brasa, um lume incandescente, aceso. Mas como se isso não fosse suficiente, bastante, o surpreendente para Moisés é que ele vê dentro desse fogo, ele vê uma sarça. Mas também isso assim poderia não ser problema. O que Moisés vê mais para além disso? É que ele vê que aquela sarça não está a ser consumida pelo fogo. O fogo é aquilo que tudo consome. Moisés está a ver uma sarça dentro de um fogo, mas Moisés está a ver que aquele fogo continua aceso, mas aquela sarça não é consumida pelo fogo. Moisés então percebe-se que aquilo não é natural. Decide Moisés pensando consigo: o que é isto que está a acontecer? Deixe-me dar mais passos, aproximar-me, para eu poder compreender este fenômeno. Moisés, quando faz isso, decide aqui Moisés, sozinho, dar passos para poder compreender aquele fenômeno. Vamos ainda explorar um pouco essa questão do pastoreio do rebanho antes de aprofundarmos aqui esta parte em que Moisés quer compreender este fenômeno. A palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 15 a 17, nós temos... Antes de entrarmos para o Evangelho segundo João, vamos recuar, vamos nos lembrar precisamente de Mateus 23, 12. Mateus 23, 12, nós aqui ainda estamos a explorar daqueles que são humildes de espírito, daqueles que levantam o seu clamor para Deus. A palavra do Senhor em Evangelho segundo Mateus 23, 12, vê ali Cristo a criticar fariseus e a criticar doutores da lei. Ele diz assim que estes gostam de estar na posição de frente, gostam de ter honras para si. Nas sinagogas, eles sentam-se na primeira fila. Nos banquetes, eles também sentam-se na primeira linha. E ele vira-se para os seus discípulos: dentre vocês, que ninguém trata nenhum outro por mestre, porque mestre há só um. Entre vocês, tratem-se por irmãos. Que ninguém trata o outro por pai, porque pai há só um, que está nos céus. Aquele que quiser ser mais ativo dentre vós, faça-se servo, porque Deus humilha
aqueles que são soberbos e ele glorifica aos humildes. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo número 6, ele precisamente também fala sobre a importância e a significância da humildade no serviço do povo para com o seu Deus. Então, nisto tudo nós vemos a humildade do povo hebreu, que levantou a sua súplica. Em resposta disso, vemos a humildade em Moisés, que sem murmurar, deixou o palácio e passou a cuidar do pastoreio do seu sogro Jetró. Ainda olhando agora para a forma humilde como Moisés servia enquanto pastor, nós encontramos então em Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 15 até 19. Cristo aparece pela terceira vez após ter ressuscitado para os seus servos, em 3 sinais. E esse terceiro sinal que Cristo aparece, se manifesta aos seus servos, após ter ressuscitado, é precisamente na praia. Estão os seus discípulos a quererem pescar. E Cristo então aparece e ensina-lhes uma pesca milagrosa. Depois daquela pesca milagrosa, eles passam aquela refeição. Depois dessa refeição, Deus, então, Cristo começa a falar com Pedro. Mas este Pedro, que tinha antes rejeitado a Cristo. E esse Pedro, antes de rejeitar a Cristo, Cristo disse-lhe que tu irás rejeitar-me por 3 vezes. Mas Cristo em nenhum momento julgou a Pedro pelo fato de Pedro ter lhe rejeitado, tal como ele tinha antes previsto. Mas de contrário, nós vemos Deus agora, Cristo, a dirigir-se para Pedro. E ele diz assim a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Cristo diz: pastorei o meu rebanho. Depois, Cristo volta a perguntar ao mesmo Pedro a mesma questão: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, sim, Senhor, eu te amo. Cristo diz a Pedro: pastorei o meu rebanho. Cristo pergunta, curiosamente, mais uma vez, ao mesmo Pedro, a mesma questão: Pedro, tu me amas? Pedro, neste momento, sentiu-se mal. Porque é como se Cristo estivesse a querer lhe julgar por alguma coisa que ele tinha feito ou acusá-lo por alguma coisa que ele havia feito. Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Cristo volta a dizer a Pedro: pastorei o meu rebanho. Esta tripla afirmação de Pedro do amor para com Cristo era importante para que anulasse a tripla rejeição de Pedro a Cristo. Neste momento em que Cristo, então, agora confia a Pedro para que ele fosse ser uma das pedras da igreja que teria a missão de cuidar do rebanho. Isto conduz-nos então à 1 de Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 5. Aqui nós vemos Pedro, enquanto apóstolo agora, porque ele já tinha vivido aquelas experiências. Deus permite nós passarmos por todas essas experiências, as falhas que permitiram com que Pedro se aperfeiçoasse. Porque Deus tinha um grande plano para o próprio Pedro, para que o Pedro depois fosse ser a pedra que iria cuidar do rebanho. Quando o próprio Pedro antes tinha rejeitado o próprio Cristo.
E Cristo, sem lhe culpar, sem lhe julgar, mas lhe admoestando com mansidão, preparou Pedro para a missão futura de Pedro. Então agora Pedro registra em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que é Pedro agora, como este que viveu essa experiência, a escrever e exortar aos outros pastores, presbíteros, neste caso. Ele diz: presbíteros, cuideis do vosso rebanho com a mansidão de Cristo. Atendei às necessidades que as pessoas têm, sem julgá-las. E fazei isso com amor, não como se isso fosse um jugo pesado, mas fazei isso como um amor ao próprio Deus, um amor aos próprios irmãos, um amor à própria palavra de Deus. Então, estas experiências de pastoreio, esse adestramento é agora Moisés a viver nesses 40 anos esse adestramento. Porque precisamente neste período, Moisés, quando vê esse fenômeno, voltando para a sarça, Moisés, ao ver esse fenômeno, ele, ao querer aproximar-se deste mito, Deus vê que Moisés está distraído. Então, através de um duplo apelo, Deus fala para Moisés: Moisés, Moisés. Moisés vê que está a ser chamado por Deus. Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. Deus diz a Moisés: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque tu estás numa terra santa. Uma coisa é tirar os pés das sandálias, outra coisa é tirar as sandálias dos pés. Deus disse: tira as sandálias dos pés. Fica vazio, fica nu. Desempacota-te. Afaste religiosidade, preconceito, dúvida, medo, porque tu estás numa terra santa. Josué, no livro de Josué, no capítulo número 5, versículos 13 até 15, nós vemos Josué, ele quando chega à terra de Canaã, em Jericó. Josué, eles agora já entraram em Jericó, que foi a entrada da terra de Canaã. Eles celebram ali a Páscoa. E depois dessa Páscoa, então cessa o maná. Quando cessa o maná, significa que eles já não passariam mais a serem sustentados por aquele alimento miraculoso que vinha do alto. Por quê? Porque eles já herdaram a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Eles agora vão passar a se alimentar do leite e do mel que emana naquela terra que é Canaã. Ao terminar de cessar o maná, porque era Páscoa, nós vemos Josué levanta-se e ele dirige-se como o comandante daquelas tropas, como o servo de Deus que era o líder daquele serviço, como o novo Moisés. Josué, ao dirigir-se assim, ele vê um guerreiro ali pela frente, com a sua espada desembainhada. Moisés, sem temer, porque Moisés andava com Deus, ele aproxima-se para aquele guerrilheiro. E ele chega junto àquele guerrilheiro e ele pergunta: tu és dos nossos ou és inimigo, ou és contra nós? E aquele guerrilheiro responde:
Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tire as sandálias dos pés, porque estás numa terra santa. O mesmo fenômeno que nós vimos Moisés diante da sarça ardente, ao querer dar passos sem preparo, Moisés também passa pela mesma situação. O que faz Josué? Josué, quando aquele guerreiro se apresenta como sendo o príncipe do exército do Senhor, significa que não era um anjo, era o próprio Cristo. Josué prostra-se por ter ao chão. Porque nós vimos que os anjos não aceitam ser prostrados. Mas este não era um anjo, era o próprio Cristo. Moisés prostra-se. Moisés não, Josué prostra-se. Moisés aqui agora, quando Deus fala-lhe através daquela sarça ardente, mais uma vez Moisés apercebe-se que aquele era o próprio Deus que estava ali. Então Deus começa a se revelar para Moisés. Diz a Moisés: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Isto é, sou Deus de Joquedebe, sou Deus de Arão, sou Deus dos pais dos teus progenitores. Sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Eu tenho ouvido o clamor, a súplica do meu povo. Quando Deus está dirigindo essas palavras para Moisés, ele tapa a vista. Também isto mostra que afinal não era um anjo, era o próprio Deus, era o próprio Cristo. Deus não se olha à frente. Nós vimos também precisamente a quando da transfiguração de Cristo, presenciada por Pedro, Tiago, João, esses três, após terem visto o fenômeno da transfiguração de Cristo, eles quando ouviram Deus a falar do alto, a dizer: esse é o meu filho, do qual muito me comprazo, eles prostraram-se por ter ao chão. A quando dos discípulos que foram testemunhar que Cristo já não mais se encontrava lá no sepulcro após ter sido crucificado, eles quando chegaram lá, encontraram que o corpo já não mais se encontrava lá. Portanto, Cristo já tinha ressuscitado. Também esses discípulos prostraram-se por terra ao chão. Nós temos também o caso do próprio Saulo, quando estava a caminho de Damasco. Saulo, quando ele é ofuscado com aquela luz intensa, que fez com que ele visse um escuro, e ele então prostra-se por terra ao chão. No ouvir daquela voz que diz: Saulo, Saulo, por que que me persegues? Ele prostrado diz: Senhor, o que que eu faço? É Moisés agora que ele põe as suas mãos ao rosto, porque ele percebe-se que está diante do próprio Deus. Deus diz a Moisés: Moisés, eu tenho ouvido a súplica do meu povo, o meu povo que está lá no Egito. Ora, Egito era onde precisamente Moisés esteve. E Deus está a falar precisamente para Moisés porque sabe que Moisés entende. E aquela mensagem é para o próprio Moisés. Eu tenho ouvido a súplica do meu povo lá.
Então, vá até Faraó e faz-lhe conhecer a Faraó que eu chamo o meu povo. Moisés, ele então pergunta ao Senhor: quem é que eu anuncio a este povo lá que me enviou? Eu digo que quem é que me enviou? Isto é, Moisés não está de forma alguma a resistir ou a querer ser rebelde. Moisés está a querer obedecer para cumprir o plano sem falhar. E pergunta: quem é que eu digo para que eles também compreendam da mesma forma que eu estou? Porque quem está a ter contato consigo sou eu. E eu vou para falar para outras pessoas. Muitos que não são convertidos. Adoram deuses pagãos. Estão na idolatria. Quem é que eu digo? Qual é a linguagem que eu uso para quando eles ouvirem poderem perceber que é este Deus que está aqui a falar? Então Deus aqui, ele diz a Moisés: eu sou aquele que sou. Diga, portanto, ao povo que eu sou é que me enviou até a si. Nós temos até agora todo o cânon bíblico de Gênesis até Êxodo. Temos pelo menos 3 momentos em que Deus se anunciou, se revelou por nome a seu povo. Quando Deus se revela a Abraão por intermédio de Melquisedeque como rei de Salém, adorador de Deus Todo-Poderoso. Vimos Deus também se revela por intermédio de um anjo para a mãe de Ismael. Quando ela foge de Sarai e está pelo deserto, é interceptado por um anjo. E o anjo diz para ela: tu vais gerar um filho, então regressa. Não neste momento, mas precisamente no momento em que ela foge a segunda vez de Sarai e acaba a provisão que Abraão tinha dado, que era pão, água. Com fome, desesperados, no meio do deserto, ela começa a chorar por medo, receio que o seu filho morresse. Desce o anjo para ela e diz a ela: eu ouvi o choro da criança. Era o que era o clamor da criança. Deus desceu por causa do clamor da criança. Deus permitiu com que ela se rebelasse diante de Sarai. Deus permitiu com que ela então fosse se refugiar por intermédio do deserto. Com que ela passasse por aquela situação, que ela tivesse que clamar. Mas Deus, é o choro do bebê que fez com que Deus enviasse o anjo e falasse para a mãe. Dissesse: aquele que tudo vê, ouviu o choro da criança. Então, a mulher, a mãe de Ismael, ela diz assim: o Deus que tudo vê, o Deus que tudo ouve, esse Deus ouviu o meu clamor. Temos uma terceira vez que Deus também se revela para Moisés. Para Moisés não, para Abraão. Quando Deus desce para Abraão, diz: Abraão,
Eu sou o Deus Altíssimo. Nós até aqui tínhamos conhecido 3 momentos, 3 designações de Deus. Agora, mais uma vez, nós conhecemos uma outra designação. Significa que nós, quando oramos, suplicamos, dizer, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo vê. Agora nós vemos, mais uma vez, Deus de uma forma soberana a anunciar o seu nome para Moisés, dizendo, eu sou, significa Deus eterno. Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Diz a esse povo que eu sou, é que vos enviou. Isto aqui nos remete a Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 20. Ali consta que o apóstolo Paulo, dirigindo-se para os convertidos, ele diz assim, que vocês agora são convertidos. E como convertidos, vocês já não são mais filhos das trevas, mas agora vocês são filhos da luz. E com efeito, vocês agora têm uma nova família, têm uma nova paternidade, já não são órfãos. Vocês agora têm um pai, o qual vocês podem orgulhosamente dizer, Abba, Pai. Então, Moisés agora tem uma identidade, tem uma referência para ir anunciar o Evangelho ao povo hebreu. Ainda o apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 20, temos aqui o Senhor, ou melhor, a usar, a inspirar o apóstolo Paulo, ele a dizer que vós agora sois embaixadores de Cristo. Vós agora sois cooperadores do Evangelho. Como tal, vocês devem se apresentar como tal. Passo a repetição. Isto é, como embaixador, um embaixador é um representante de algo, de alguém. Então, como embaixadores de Cristo, vocês devem se apresentar como se fossem o próprio Cristo, para quando vos virem, poderem reconhecer e aceitar que sim, vocês são embaixadores, representantes de Cristo. E aí vocês vão ter credencial, autoridade para poderem falar de Cristo. Você não pode falar de Cristo se você não se comportar como Cristo. Então, é Deus aqui a credenciar a Moisés para ele ir anunciar o Evangelho para os hebreus aqui na terra do Egito. Moisés, então, mais uma vez, ele diz agora para Deus, quem sou eu para ir falar isso a Faraó? Isso faz nos lembrar o profeta Isaías, livro de Isaías, capítulo número 6, versículo 5. Não só, versículo 5 é o central, mas capítulo 6, versículos 1 até 10, 12. Há um elemento, uma passagem extremamente central. Aqui nós vemos que o momento em que Deus visita Moisés e chama Moisés, chama Isaías, perdão, não estamos a falar de Isaías, não estamos a falar de Moisés, estamos a falar do profeta Isaías. Isaías 6, versículos 1 até 9. Então, o momento em que Deus visita o profeta Isaías e chama o profeta Isaías, Isaías primeiro é arrebatado, ele em visão por anjos, por arcanjos,
e esses a adorarem a Deus. Então eles, enquanto adoram a Deus, eles estão a ouvir ele dizerem santo, 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 santo. Então Isaías, ele então diz em sonho que os meus lábios são impuros e eu vivo em meio a um povo impuro. Naquele exato momento, Deus manda um daqueles seres que assistem a Deus lá no trono da glória. Estamos a falar dos não anjos, não arcanjos, estamos a falar esta categoria. Agora foge-me o nome. Uma dessas categorias que tinham 6 asas. 2 asas tapavam o rosto. 2 querubins, exatamente. Um dos querubins, com 6 asas, tira uma das chamas que ficava ali no trono de Deus e coloca sobre a boca de Isaías. E diz, agora tu podes falar, porque eu já te purifiquei, já te justifiquei. Isto é, já retirei os teus pecados. Já estás o quê? Santificado. É interessante notar a forma como a providência de Deus, que é a sua graça, opera sobre os seus escolhidos. Porque, efetivamente, a perseverança, ela é a providência divina para que os planos de Deus sobre os eleitos possam se cumprir até ao fim. Estamos a falar de que qual é a finalidade? É a glorificação de Deus. Mas antes de Deus ser glorificado, o homem deve ser justificado após ser chamado. E antes de ser chamado, ele é predestinado. E antes de ser predestinado, ele é conhecido. Nós vemos aqui Deus como opera em Moisés, porque Moisés diz, quem sou eu para ir falar ao faraó? Então Deus diz para Moisés, reúna os anciãos, diga aos anciãos que o Deus dos pais deles, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ouviu o clamor do povo que está a sofrer aí no Egito, na terra do Egito. Fala aos anciãos que estão no Egito, que Deus dos teus pais, dos teus antepassados, ouviu o clamor do seu povo e enviou-vos para que vocês fossem falar para o faraó libertar o seu povo, para que o seu povo possa ir peregrinar por 3 dias e oferecer sacrifícios. Mas é interessante notar que antes desta descrição, primeiro Deus fala para Moisés, para que ele fosse dizer aos anciãos que o Deus dos pais deles havia os enviado para que eles fossem tirar o povo, porque Deus ouviu o clamor do seu povo, a fim de conduzir esse povo para a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Depois, na sua descrição, Deus desenrola mais, porque agora é o tempo e o período e a época própria que Deus está a dar o plano de salvação a operar aqui nesta missão que Moisés tem no Egito. Este detalhe que Deus não deu
a Abraão naquela altura, porque não era chegado o tempo, a época. E depois, quando Deus diz que dá o plano com detalhe a Moisés, diz, vai a Faraó e fala assim para Faraó, deixa o povo partir, para que o povo vá peregrinar por 3 dias, a fim de ir oferecer sacrifícios a Deus. Depois Deus acrescenta, mas eu sei que o Faraó não vai aceitar. Isto é, eu conheço o coração do Faraó, que o Faraó vai resistir. Pois eu quero que o Faraó resista. Para quê? Para eu enviar os meus castigos para o Faraó. Isto é, Deus não queria somente só que Moisés fosse facilidade de tirar seu povo. Queria também oprimir aqueles que tinham oprimido o seu povo. Se eu quero castigar ao Faraó, eu quero enviar os castigos para eles. Depois deles serem castigados, depois da minha justiça operar sobre eles, aí sim, o seu povo pode finalmente sair, porque aí é que Faraó vai libertar após ser castigado, após eu impor a minha justiça, da mesma justiça, a mesma opressão que o povo sofreu, eu primeiro quero castigar o Faraó, depois de eu castigar o Faraó vai deixar o povo sair. Aí, então, diz a todas as irmãs que elas podem pedir aos egípcios todas as riquezas. Elas poderão pedir às vizinhas, poderão pedir a todos os cidadãos de lá do Egito bens, porque os egípcios irão dar os bens. E dessa forma, vocês irão despojar os egípcios. Precisamente isto é o que Deus tinha dito a Abraão. Porque Deus disse que o teu povo vai ser peregrino, vai ser escravizado, mas depois eu vou impor a minha justiça sobre eles. E eles irão ser de lá não de mãos vazias, irão ser de lá com riqueza. Irão vir aqui para a terra prometida. Então, desta forma nós vemos Deus a dar um detalhe sobre o plano de libertação do seu povo por intermédio de Moisés. Tendo chegado a esta parte, termina o momento da exposição e abre-se agora o momento para a colocação de comentários, sugestões, dúvidas, para podermos passar para o segundo momento de validação, de forma a tornar o nosso estudo mais inclusivo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui algumas questões para enriquecer mais o nosso estudo. A primeira é: por que todos aqueles que escolhem Deus como o seu estilo de vida são perseguidos? A seguir, quando os humildes clamam a justiça, por que Deus demora a responder? Qual é a mensagem? A última. O que Cristo via no Pedro para que sempre prestasse muito atenção ao Pedro, mesmo sabendo que um dia ele rejeitou? A paz, irmãos. Agradecer pelo estudo do dia de hoje e de forma a enriquecer o nosso estudo também trago aqui algumas questões. A primeira: como podemos nos tornar, entre aspas, pequenos Moisés, defender os que sofrem opressão e injustiça social? Qual é o aprendizado que podemos tirar da expressão tirar as sandálias, pois estás em uma terra santa? Por que razão a tribo dos levitas é a mais abordada nas escrituras sagradas? A que Deus quis se referir quando
quando revelou o plano de libertação e disse a Moisés que o povo seria peregrino por 3 dias. Estimados irmãos, saudações. Grato sou pela providência divina que nos ajuntou aqui a todos para podermos beber desta palavra, que é uma palavra que é para bebermos e de seguida também transpassarmos aos nossos irmãos que também têm sede de conhecer esta água viva que é Cristo. Hoje tive várias questões ao longo da aula, mas foram muitas delas sendo pela graça do próprio Espírito, sendo sanadas, e isto quando isto foi acontecendo, eu fui sentindo assim uma espécie de uma interligação espiritual, que o mesmo Espírito que nos, a dado momento, levanta para questionar, é o mesmo Espírito que volta a nos tirar as mesmas dúvidas e nos convence a falar para o próximo aquilo que nós compreendemos. Essa é uma grande alegria, grande felicidade, e para mim o tema, aliás, o centro do estudo de hoje, aquilo que Deus falou, o Espírito Santo falou muito comigo, é tirar as sandálias dos pés. É uma coisa que, a dado momento, pela forma como Deus tem vindo a falar comigo, nos últimos dias, Ele diz assim: tens que encontrar no teu próximo a minha imagem. Então significa que eu devo andar todos os dias nu, ou todos os dias despido de qualquer honra, de qualquer coisa que possa me fazer a dado momento sentir-me superior, porque todos os dias estou diante de Deus, toda hora estou cercado de Deus. Então, que Deus capacite-me a me esvaziar, a ir nu em cada situação, qualquer pessoa, a uma planta, porque todos nós somos seres viventes, e em cada ser vivente reside lá o próprio Deus. Então, o ensinamento central que eu recebi desta aula, que estou convencido que tenho que desenvolver em mim e também transpassar esta vontade de Deus para o próximo. Isso eu aprendi, que Deus ajude-me a todos os dias e todos os instantes tirar as sandálias dos pés e poder caminhar descalço, vazio, para que possa encontrar enchimento pela alma mais próxima, seja ela uma árvore, seja um irmão, seja um pássaro, e toda criatura de Deus possa encher-me, e através daquilo que eu recebi daquela criatura de Deus também possa encher o próximo, porque nós somos tanques vazios. Dado momento temos que receber água viva de uma outra pessoa, conservarmos, e também a dado momento irmos retroalimentando-nos uns aos outros. Para não alongar-me, vou fazer as minhas poucas questões que ficaram, que é, uma delas diz o seguinte: qual é o deserto atual que devemos nos submeter por forma a encontrarmos adestramento do Senhor e passarmos a guiar ou pastorear
o gado ou ovelhas do Senhor. Quais são os primeiros passos que devemos dar hoje por forma a colocarmos-nos diante da sarça ardente que representa Cristo e ao mesmo tempo salvação. Qual é a importância de Deus examinar a nossa fé, o nosso coração, tal como fez com Pedro? Qual é o significado da pesca especial que Cristo ensinou aos seus discípulos? Qual é o significado da pesca especial que Cristo ensinou aos seus discípulos? E como hoje podemos nos tornar estes pescadores especiais diante dos olhos de Deus? E hoje, como é que podemos nos tornar estes pescadores especiais diante dos olhos de Deus? É possível hoje ver, ouvir a Deus e Ele pessoalmente, não sei, pode-se dizer pessoalmente ou em espírito, revelar-nos a sua identidade? Para fechar, o que é ser um pastor segundo o coração de Deus e como pastorear ovelhas como Cristo pastoreou a sua igreja? Obrigado. Amados irmãos, muito obrigado por estas questões que foram aqui colocadas, que têm uma grande significância e importância para o objetivo do estudo de hoje, que é procurar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a nossa fé não se torne estéril, tampouco não se torne morta. Lembrando-nos que o tema de estudo de hoje é Deus chama e envia Moisés, na base do livro do Êxodo, capítulo 3, dos versículos 1 até 22. Então vamos passar a analisar cada uma dessas questões pela ordem da sua chegada. A primeira é: por que todos aqueles que escolhem Deus pelo seu estilo de vida são perseguidos? O resultado deste facto é a guerra teológica. Nós somos um reflexo, isso é o reflexo da guerra teológica entre Deus e Satã. Se nós formos a ver, as escrituras sagradas sugerem que quando ainda no céu, a primeira rebelião que houve foi nos céus, em que Lúcifer, um anjo de luz, quis vangloriar-se diante do próprio Deus e daquela forma, pela sua rebeldia,
ele foi expulso do paraíso e ainda assim com a sua cauda ele levou 1/3 daquele exército, daquele corpo celestial. Então existe uma guerra teológica. A nossa guerra não é contra o corpo, não é contra o sangue, é uma guerra espiritual. E o reflexo dessa guerra no mundo físico é esta perseguição que os cristãos enfrentam. Esta perseguição é resultado precisamente da operação da Trindade Satânica. Portanto, existe um dragão, existe um anticristo, existe um falso profeta. Do mesmo modo, existe Deus na sua Trindade, existe Cristo, existem os discípulos, os servos, os cristãos, que são escolhidos, os salvos. Então nós não estamos fora do raio desta tese. Consequentemente, quando nós escolhemos um estilo de vida, escolhemos o caminho de Deus, estamos a posicionar-se de um lado desta guerra, porque é uma guerra que é constante no dia a dia, a todo instante, a todo minuto, a todo momento, no mundo espiritual e, consequentemente, no mundo físico. Através dos olhos espirituais, nós conseguimos compreender essa guerra no mundo físico a ocorrer de forma concomitante, de forma simultânea, do mesmo modo que a guerra opera-se continuamente, a todo instante, a todo momento, segundo a segundo, no mundo físico e no mundo espiritual também. No mundo físico está também a ocorrer. Então, eis o motivo por que todo escolhido é perseguido. Número 2, quando os humildes clamam por justiça, por que Deus demora a responder? Qual é a mensagem subjacente? O clamor a Deus, é a própria da vontade de Deus. Porque todo homem foi criado por Deus como sua criatura para adorar a Deus. O clamor há de resultar de uma aflição, de uma turbulência, de algum problema que o homem esteja a enfrentar. Então, significa que Deus também permite com que nós passemos, como vimos na questão anterior, perturbações para podermos clamar a si. E no clamor a si, Ele ouve e atende o clamor dos justos. Mas quando perguntamos por que Deus demora a responder, estamos aqui a usar um julgamento humano. Porque demorar, de acordo com a palavra de Deus, o tempo para Deus não é como é o tempo para o homem. Você vê que o homem, quando olha para o tempo com a sua compreensão lógica, há de perceber ou pensar que demora. Mas quando o homem olha para o tempo, não como um passado, um presente, um futuro, mas olha para o tempo de uma forma retilínea, como sendo uno. Porque para Deus, o único momento que você pode mudar é que é agora.
E tudo quanto nós, hoje, aqui, agora, nos posicionarmos e for em função da vontade ou não de Deus, vai influenciar o nosso futuro. Se você quer que você se arrependa hoje e decida andar no caminho de Deus, você hoje é perdoado dos pecados, mas não fica isento das consequências do pecado que você cometeu no passado. Então aí está a questão do tempo. Mas por último, devemos sempre nos lembrar que o padrão de tempo para Deus não é como nós, porque a palavra de Deus diz que para Deus, aquilo que para nós são 1000 anos, para Deus pode ser um dia. Você vê que Deus não vê o dia como nós vemos. Consequentemente, para nós também devemos olhar para a vida eterna. Por que Deus não vê o dia como nós vemos? O homem que é salvo, ele passa a crer na vida eterna. Vida eterna, o que é eternidade? O que é eternidade? É sempre. Então, o homem que é salvo e vive para Deus, ele não vive para aqui, para agora, para amanhã, para a próxima semana, para daqui a um mês, 10, 15, 50, 100 anos. Ele vive para a eternidade. Ele, quando se separa, está a decidir a sua eternidade. Por isso é que Deus, quando aparece para Moisés, ele diz: eu sou Deus eterno. Então, quando nós passamos a olhar o tempo nessa ótica como pessoas salvas, para nós nunca dá passar a ver isso se demora ou se não demora. Porque nós estamos somente preocupados com a eternidade, que é o sempre. As circunstâncias são passageiras. Você hoje pode ter, amanhã pode não ter o quê? O material. Mas a única coisa que é eterna é a tua alma. E sobre a tua alma é que tu podes ter a certeza hoje que ela é eterna. E que ela, neste caso, vai ser o teu estado eterno. Que significa eterno é ontem, hoje e amanhã. Então, somente isso é que nós podemos ter a certeza. Significa que aquilo que nós fazemos hoje determina a nossa eternidade. Somente isso é que nós podemos ter a certeza. Todo o resto, nós não temos certeza. Por tudo, cabe a Deus. Consequentemente, passamos a nos despreocupar. Na verdade, é isso que Deus quer que nós vivamos. É viver sem preocupação. Quando olhamos somente para a eternidade, transmitimos os fardos para Ele, vivemos sem preocupação. Consequentemente, não olhamos para o dia, para os tempos, para a vida com este padrão. Consequentemente, já não há de passar a haver demora. Número 3. O que Cristo via em Pedro para prestar-lhe tanta atenção, mesmo tendo rejeitado? Cristo via em Pedro qualidades, como via em qualquer um dos seus discípulos. Cada pessoa, cada discípulo de Deus, de Cristo, tinha as suas qualidades. E ele vincava as qualidades de cada um. Ora, porque Cristo vê a eternidade, ele na conversa com cada um, ele sabia qual era o destino de cada um. E no seu discipulado, ele estava a prepará-los não para o presente, mas para a eternidade, não para o futuro. Porque tudo o que eles fizeram está a pôr hoje nós reunidos para podermos refletir, entender e hoje nos agirmos. Da mesma forma também todo o cidadão cristão que no futuro também vier a olhar, vai olhar para a referência deles, vai olhar para a nossa referência. Nós, se formos os pais, os antepassados dos nossos filhos. Então, Cristo via em Pedro a eternidade, a possibilidade de, através de Pedro, ser um exemplo de uma pessoa que antes tinha rejeitado, e o mesmo Pedro tinha antes rejeitado, depois ser salvo e ser preparado para que depois ele também passasse a cuidar ou pastorear o rebanho de Deus
após ele ter aprendido na própria pele quais são os muitos cuidados e as necessidades que o rebanho tem. Porque o rebanho é imperfeito. É imperfeito. Tem defeitos? Tem defeitos. E tem que ter defeitos. Na verdade, o que é um rebanho? O rebanho, enquanto ovelha, a ovelha é o animal mais inocente que existe. E é o animal que não consegue se cuidar sozinho, a ovelha. Por que não consegue se cuidar sozinho? Vocês já viram os olhos da ovelha? Tem um olho assim. Não consegue, está a olhar só para aqui, não consegue ver o perigo. Por isso está ali o pastor com o quê? Com um cajado. Faz o que com o cajado? Protege do perigo. Porque o rebanho, ele não tem noção do perigo. É inocente. Você já viu o olho de carneiro, como é? Parece parvo, distraído assim. Tem um olho inocente. Inocente. Então, o pastor é alguém que é preparado para cuidar de um rebanho como um inocente. Com amor, com mansidão, com atenção. E atender às necessidades dessa pessoa. Não para ser recompensado. O pastor não faz a pensar na sua cabeça o que vai ganhar. É a vocação dele. Da mesma forma que Deus cuidou dele quando ele também antes, no passado. Foi o que aconteceu com Pedro. Quem foi Pedro no passado? Tinha que ser aquilo para entender qual era a missão que ele tinha mais à frente. Número 4. Como podemos nos tornar pequenos Moisés, isto é, defender os que sofrem opressão e justiça social. A única forma de sermos Moisés, que significa libertar, libertador. Para nós nos tornarmos libertadores, nós temos primeiro de ser libertos. Ninguém liberta outra pessoa se não está liberto. Número 1, temos que buscar a nossa salvação. Fazermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo depois vai nos conduzir para o deserto e vai nos mostrar injustiça social. Você onde andar vai ver injustiça social. E você vai poder agir pela fé para poder salvar esses que estão parvos e distraídos, têm um olhar de inocente, indefeso, não tem noção do perigo do mundo espiritual. Digo-vos uma coisa. Isso de noção de perigo não tem idade. Você pode encontrar pessoas com idade para serem teu pai, teu avô. Quando não conhece a salvação, é um inocente. Tem barba branca, cabelo branco, mas é uma criança no mundo espiritual, é um inocente. Deus, quando te escolhe, te prepara, te dá um espírito de grandeza. Mas o espírito de grandeza não significa superioridade em relação a outra pessoa, significa servidão. Para você cuidar daquela alma. Advertir dos perigos que ele não consegue ver, que eu estou a viver uma vida que vai me levar, não só a mim, mas a minha família. E tantas outras pessoas que me veem. O teu comportamento hoje influencia positivamente ou negativamente a quantas pessoas? Isso você tem que pensar. Então escolha sempre se posicionar, se comportar de uma forma tal que tu seja aprovado diante de Deus e aprovado diante dos homens. Porque aí há muitas pessoas que dependem de ti, que estão a olhar para si. Pessoas que tu conheces, pessoas que tu não conheces. Principalmente então, quando você é cristão. Aí a responsabilidade duplica, triplica 10, 100 vezes mais. Porque o diabo vai querer te corromper. A perseguição é maior quando você é cristão e convertido, quando você vai à igreja. Vai querer te usar precisamente você para envergonhar a Cristo. O julgamento sobre si é 10 vezes mais do que uma pessoa que nunca foi à igreja. A responsabilidade é 100 vezes mais. E o julgamento e a justiça é 1000 vezes mais. Não se esqueçam nunca disso. Número 5. Qual é o aprendizado que podemos retirar da expressão? Tirar as sandálias, pois estás numa terra santa.
Terra Santa, naquele momento, naquelas circunstâncias, era estar em presença de Deus. É assim, eu quando vou para meditar as Escrituras Sagradas, antes de começar a ler, eu tiro os pés e começo a orar. E começo a pedir para Deus abrir a minha revelação, compreensão. Porque estou numa Terra Santa. Então o que é Terra Santa nesse sentido, nessa perspectiva? É você perceber que se você quer entrar na presença de Deus, Deus é santo. Você tem que se purificar, se inocentar, se despir, retirar preconceitos, grandiosidade, religiosidade, conhecimentos prévios, ir vazio. Isso é que significa tirar as sandálias dos pés porque está numa terra santa. Número 6. Por que a tribo dos levitas é a mais abordada nas Escrituras Sagradas? A tribo dos levitas teve a sua relevância no Antigo Testamento, porque a condição para a salvação, de acordo com o Antigo Testamento, era circuncisão e a lei. O que defendia a lei? A lei defendia que quando o homem transgredisse a vontade de Deus, ele se tornava impuro. Ora, para ele se tornar novamente puro e poder se reconciliar com Deus, ele tinha que ser expiado o pecado por intermédio de um sacerdote. E o sacerdote, ou a linhagem sacerdotal, de acordo com a antiga aliança, era a tribo de Levi, que foram separados para estarem ao serviço do culto. Tudo isso estava a apontar para Cristo, porque toda a Escritura Sagrada fala de Cristo. Cristo é filho de José, da linhagem de Judá, é filho de Maria, da linhagem de Levi. Apontava a Cristo. Cristo é o sumo sacerdote da eternidade. Com efeito, na nova aliança, que a lei, Cristo completou a lei. Cristo levou a lei para a compleição. A lei se completou. E a lei se extinguiu com Cristo. Então, ele agora é o sacerdote, é o sumo sacerdote. Então, todo aquele que vai pelo seu nome, que age pelo seu nome, que busca a sua face, que intercede por ele como sumo sacerdote, esse torna-se seu sacerdote. Número 7. O que é que Deus quis se referir quando revelou o plano de salvação, dizendo que o povo seria peregrino por 3 dias? Nesta fase, nesta passagem número 3, não tem um sentido teológico. Aquela foi uma linguagem que Deus deu a Moisés, para Moisés poder transmitir a vontade de Deus para o faraó, sem dar a entender qual era o destino último, que era conduzir à terra prometida. Mas somente dizer que Deus chamava o povo para ir lhe adorar, usando a linguagem que Moisés deveria dizer a Faraó que deixasse o povo ir peregrinar por 3 dias. Então, número 3, neste caso, não tem um sentido teológico. Era uma mensagem a transmitir para o Faraó, para que depois o Faraó rejeitasse, endurecesse o coração. Para quê? De acordo com Deuteronômio 9:5, não é pela bondade nem pela eleição do povo de Israel, mas é pela justiça de Deus sobre os iníquos. Então, este aqui era o significado. Número 8. Qual é o deserto atual que devemos nos submeter por forma a encontrarmos adestramento do Senhor e passarmos a guiar o rebanho do Senhor? O deserto atual é a nossa própria vida. A nossa própria vida é um deserto.
Então Deus nos adestra por intermédio das tentações, das tribulações, das perseguições, das rejeições, tudo que nós passamos no dia a dia. Esse é um deserto. E aqui na nossa vida, Deus nos adestra por intermédio da nossa própria vida, para nós podermos nos tornar o quê? Precisamos guiar o rebanho de Deus. Então, quando Ele nos adestra, nos liberta, autoconhecimento, liderança espiritual. Autoconhecimento e liderança espiritual. Você se liberta, você conhece o seu chamado, o seu destino. E passa então a viver em função, em resposta ao seu chamado, ao seu destino. Então Deus te comissiona para você libertar outras pessoas. Para você anunciar o Evangelho. Então é na sua própria vida, que é o deserto. Por quê? Quando você se faz cheio, busca a palavra de Deus, busca o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo te puxa para o deserto. São as perseguições, as tribulações, as afrontas, tudo. É a própria vida. Número 9. Quais são os primeiros passos que devemos dar hoje por forma a nos colocarmos diante do sacerdote que representa Cristo e salvação? Então, o primeiro passo para nós nos colocarmos diante da sarça ardente que representa Cristo e a salvação é o arrependimento. É o arrependimento. Por quê? A sarça ardente representa o próprio Cristo. Representa aquele fenômeno sobrenatural que você vai ver acontecer na sua própria vida. Que vai ser o momento em que você vai passar a acreditar no sobrenatural. E você vai passar a acreditar que Deus existe e que Ele está à frente no controle de todas as coisas. Então, para isso acontecer, você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, isso não vai acontecer. E o que é o arrependimento neste caso? O arrependimento é você desejar ser diferente, ser puro. É você renunciar à sua vida anterior. É você se entristecer por aquilo que você é. É você passar a odiar o pecado. Mas você passa a odiar o pecado somente quando você percebe o quão o pecado é prejudicial para si, para a sua família, para a humanidade, para muitas pessoas. E o quanto Deus odeia o pecado. A partir desse momento, quando você se arrepende, aí sim você está a dar os primeiros passos para se colocar diante da sarça ardente e Deus começar a falar contigo. Quando você estiver no pecado, Deus não fala contigo. Isto é, Deus se afasta. Por quê? Porque você é que se afastou dele. Não é Deus que se afasta de você. Você é que escolhe se afastar de Deus quando você entra no pecado. Então você se distanciou de Deus. E Deus vai continuar a falar consigo. Só que quando você está no pecado, você fica cego. O pecado te cega. E você fica orgulhoso, porque você pensa que você pode continuar a fazer aquilo mais uma vez, mais um dia, porque Deus vai te perdoar, porque isso não tem nenhum problema. É o orgulho, é a forma como o diabo vai usar e corromper o teu coração. E você fica cego, simplesmente. Consequentemente, Deus vai falando consigo, mas você não está a perceber. Você acha que aquilo, a palavra que o profeta usa para ti, não é para ti, é para outra pessoa. É esse orgulho que sobe no teu coração e corrompe o teu coração. E você passa a não perceber que aquela palavra, a palavra de Deus se aplica a todos, até o próprio pregador. E principalmente a ele, depois aos outros. Senão não tem poder a palavra que ele vai falar. Ser uma palavra só, com mais de uma palavra. Não vai ter o poder do quê? De mudar pessoas, de converter, de chamar as pessoas a pensar, a refletir. É esse poder que estamos aqui a querer referir. Não precisa gritar, falar alto. Não precisa pegar microfone, não precisa, não. Falar a verdade. E quando quem fala a verdade, vive na verdade. Então essa palavra que ele fala tem poder de influenciar quem ouve. Se a pessoa estiver no erro, há de perceber
que essa palavra se dirige a si, que Deus já falar consigo. Então, aí é que é o momento em que a pessoa pode se arrepender. E, consequentemente, então, a sarça poder vir até si. Número 10. Qual é a importância de Deus examinar a nossa fé e nosso caráter? Como fez com o Pedro. Deus, ele examina a nossa fé e o nosso caráter, que é para ele perceber se há em nós uma disposição de lhe servir na obra de Deus. Porque o rebanho não é do pregador, o rebanho não é do presbítero, o rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Ele dá ou confia, por assim que é, ele confia o rebanho ao servo. Então, antes dele confiar o seu rebanho ao servo, ele examina o coração e a fé do servo. Estamos a falar da igreja espiritual de Cristo. Não estamos a falar da igreja física. Não estamos a falar de números, de quantidades de pessoas. Estamos a falar do rebanho de Deus, que é todo o povo de Deus. Deus confia o seu rebanho ao seu servo. Mas antes de confiar, ele examina o coração, examina a fé. E trabalha nesse seu servo para ele se aperfeiçoar a cada dia, para ele se santificar todos os dias. Porque aquele que é eleito, esse já está separado. E quando ele está separado, este já não pode voltar a se corromper. Ele pode se desviar num e no outro momento, mas ele não vive no pecado. Ele pode errar em outro momento, mas ele se arrepende. E ele volta sempre à verdade. Mas isso não é pelo seu esforço, pelo seu mérito. É pela graça divina que opera nele, por intermédio de Cristo, para cumprir aquilo que é a obra do próprio Deus, não é a obra do servo. Então, por isso Deus examina para ver a disposição que esse servo tem em servir a essa obra. Número 1. E hoje, como é que nós podemos nos tornar esses pescadores especiais diante dos olhos de Deus? O que é uma pesca especial? Pesca especial é tornar-se pescadores de homem. Isso é que é pesca especial, pescador de pessoas. E como é que nós podemos nos tornar pescadores de pessoas? Quando nós desenvolvemos uma fé obediente. É como falávamos há bocado, para que a sua pregação tenha o quê? Poder de influenciar. E você se tornar pescador de homens. Pescar os homens para Deus, não pescar os homens para si. O pastor, o servo que está ao serviço de Deus, ele não pesca as pessoas para si, ele não conduz as pessoas para um aprisco. Ele tira as pessoas do aprisco e conduz as pessoas até Deus, até o seu destino. Número 12. É possível ver e ouvir a Deus e Ele pessoalmente revelar-nos a sua identidade? Também muito boa questão, tal como todas estas são. A única e principal e até acrescento exclusiva forma de ver e ouvir a Deus e Ele se revelar a nós é através das Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. A meditação às Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, permite com que, através daquela meditação, você veja Deus, você ouça Deus. Você, ao ler, você vê que aquelas palavras dirigem-se para si próprio. E você, ao ler, você é transfigurado, você é arrebatado para ver a Deus através do estudo às Escrituras Sagradas. Número 13 e último. O que é ser um pastor segundo o coração de Deus? E como pastorear ovelhas como Cristo pastoreou a sua igreja.
Então, ser um pastor segundo o pastor de Deus, o coração de Deus, é ser um pastor aprovado. O que é ser um pastor aprovado? É ser um pastor que tenha uma conduta que é aprovada diante de Deus, isto é, quando ninguém lhe vê, quando está sozinho, quando está fechado. A conduta que você tem quando está sozinho, está fechado, ninguém lhe vê. Qual é a conduta que você tem? Se Deus aprova ou não a tua conduta quando você está sozinho, fechado, sem ninguém lhe ver. É um pastor aprovado diante de Deus e aprovado diante dos homens, a forma como ele também se apresenta. Qual é a reputação que ele tem diante dos homens? Qual é a sua conduta? Qual é o seu caráter? O que ele faz? Isto é, diante de Deus é o seu caráter, porque é o seu interior. Diante dos homens é a sua personalidade. Então, para nós nos tornarmos um pastor segundo o coração de Deus, nós temos que ter aquilo que chama-se de cuidado pastoral. O que é cuidado pastoral? É o pastor procurar conhecer cada do seu rebanho. Porque, embora o Espírito Santo lhe prepare o pastor segundo o coração de Deus para ele transmitir uma mensagem que seja para todos, mas cada um tem as suas necessidades específicas, concretas. Então, o pastor, segundo o coração de Deus, ele não dá só um cuidado para todo o rebanho, mas também presta um cuidado particular, individual, para cada um dos rebanhos, segundo as necessidades de cada um, que também são diferentes. Então, ele não trabalha como se estivesse numa indústria. O que é uma indústria? Fazer um refresco, uma marca qualquer, para não se chamar, designar marca. Uma indústria, um carro, você industrializa, faz igual e entrega para todos. Uma camisa que é igual. Você faz uma camisa para todos. Pastor, segundo o coração de Deus, ele não trabalha para uma indústria, ele não se preocupa com quantidades, ele busca qualidade. Ele atende às necessidades individuais e particulares. E ele sabe que as pessoas são diferentes. E ele lida com essas diferenças. A pregação, a forma como ele evangeliza, fala, aconselha, para cada um é diferente. Ele procura conhecer quais são os problemas de cada um, quais são os desafios, qual é a realidade de cada um. Ele não está numa indústria que quer alcançar números e quantidades. Mas ele sabe que o qual é honroso para Deus converter uma pessoa. Se você converte uma pessoa, a festa nos céus. Converter uma pessoa não é falar de Cristo. Não é anunciar a salvação. É mudar o coração daquela pessoa. É apresentar a Deus aquela pessoa aceitar. Aí a grande festa, a grande celebração. Então o pastor aprovado, ele deixa, a preocupação dele é a conversão, é a salvação das pessoas. Não é anunciar o evangelho, parece que é uma mensagem massa, industrializar. É importante industrializar, massificar, é importante, sim, é. Mas depois, aí vem o cuidado pastoral, que é extremamente importante para o pastor segundo o coração de Deus. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, interesse e pontualidade. Subscrevam as nossas páginas, façam like e não se esqueçam de partilhar este conteúdo com a vossa vasta rede de contatos, com a vossa comunidade, para que esta comunidade continue a crescer. Encontre este material em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, nosso webpage www.academiaservo.com.
Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.